Então, na segunda-feira, retornaremos com nossas aulas presenciais, tá bom? Segunda-feira, dia 8. Hoje é dia 1º, daqui a 7 dias, tá? Então, hoje é dia 1º, dia 8, então nós teremos nossas aulas de volta, tá? Todos, gente, portando máscaras, todos de máscaras, tá? Pra gente fazer um negócio bacana, ok? Alright? Todos de máscara. E aí nós vamos ter as nossas aulas novamente, tá bom? Ok? Na segunda-feira, right? Dia 8, ok? Quem tiver curso de informática, gente, me parece que os cursos de informática já voltaram, ok? Os cursos de informática voltaram hoje, tá? Dia 1º, se vocês têm curso, tá? Então, se for hoje, se amanhã, a partir de hoje, as aulas de informática já voltaram, tá? E na segunda-feira volta a nossa de inglês, tá bom? Ok? Então, se você tem aula hoje ou amanhã, já pode procurar a escola, liga pra lá, qualquer coisa liga pra lá, ok? Manda mensagem, alguma coisa, entre mais em contato com eles. Estou falando que eles... que eu recebi também a mensagem junto com vocês, então eu tô só relembrando aqui, tá bom? Ok? Vamos lá, gente. Eu não vi aqui, mas na aula passada, na semana passada, eu coloquei um exercício lá para vocês, né? Eu coloquei um exercício para vocês lá acho que eu coloquei, não coloquei? Fizeram, né? Vocês fizeram o exercício? Eduardo, fez, Gabriela, fez. Deixa eu ver. Ana. Eu fiz. Fez, né? Beleza. Depois, terminando a aula aqui, eu vou corrigir, que me parece que a data de entrega era para hoje, até agora, 11 horas, meio-dia, não sei. Tá? Então, eu vou esperar aí passar a hora pra gente... para eu poder corrigir. Se vocês não fizeram, gente, o exercício, façam esse exercício, right? Eu preciso que vocês façam esse exercício. Deixa eu perguntar para vocês aqui, ó. Alguma dúvida com relação, Ana, com relação ao exercício? Os meninos aí, Eduardo, os meninos aí, alguma dúvida com relação a esse exercício que eu coloquei lá? Hein? Alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês viram alguma coisa que vocês não lembraram como fazer ou até mesmo não sabem como fazer, tá? Lembrando, gente, vou falar aqui mais uma vez, que eu já falei isso semana passada, lembrando que eu vi muitos exercícios lá escrito não sei, não sei, não sei, ok? Right? Então, dúvidas tem, eu só quero que vocês exponham essas dúvidas, tá? E eu preciso que vocês exponham essas dúvidas, caso vocês tenham. Tá? Eu preciso que vocês exponham ela, porque como que eu vou fazer se não falar? Tá bom? Ok? Então vocês podem falar ela aí, alright? As dúvidas, ok? Porque eu preciso disso aí, eu preciso do feedback seus, right? Lembrando, o intuito aqui é que vocês aprendam a falar, só que para isso vocês têm que comunicar, vocês têm que me passar isso aí, alright? Ok? Então tá. Então, vocês ficam à vontade para poder falar aí qual foram as dúvidas, se há alguma dúvida aí, se vocês têm alguma dúvida, tá? Pode ficar à vontade para falar. Ok, guys, hoje, o que nós vamos fazer? Hoje, nós vamos ver hoje o Simple Past. Sorry, Simple Past não. Simple Past é depois. Aí, o cara tá travando. É o Past Continuous. Deixa eu só acabar de travar aqui. Deixa eu ver se é porque tá aberto o outro aqui. Deixa eu ver. Talvez é porque tem um negócio aberto. Tô subindo uma aula aqui. E tá 69%. Ok. Nós vamos falar, gente, agora do Past Continuous. Na verdade, é o nosso terceiro tempo verbal. Nós já vimos o Simple Present, tá? Nós já vimos o Simple Present, ok? E agora nós vamos ver o Past Continuous. Na verdade é Past Continuous. Past Continuous.
ok? Oops. Past continuous. Alright? Que vai ser o nosso terceiro tempo verbal. Então, nós já vimos o simple present, ok? Simple present, tá? Simple present é aquele tempo verbal onde nós temos o S na terceira pessoa, né? Só para relembrar aqui, ó, work na terceira pessoa vira works, right? Coisa que she works, they work, she works, my father works, tá? Então nós temos esse S na terceira pessoa. No simple present, nós temos como auxiliar o do e o does, ok? Do you like, do you go, does she like, does she go, does she study, right? Então nós temos esses auxiliares para fazer pergunta, ok? No simple present, que foi o primeiro tempo verbal que nós vimos, tá? Depois, nós vimos o segundo tempo verbal. Depois, nós saímos do simple present. Nós vimos o present continuous, tá? Aí, depois disso aqui, nós vimos o present continuous, ok? Present continuous. Tá travando aqui. Deixa eu acabar de voltar aqui. Present continuous. Tá? Que foi o nosso segundo tempo verbal. Gente, aí eu queria falar com vocês uma coisa. Se vocês entenderem o present continuous, vocês vão entender o past continuous, tá? Porque basicamente é o mesmo tempo verbal, porém um está no presente e o outro está no passado. Então vamos lá. É que eu costumo dizer, se você entender o present continuous, vocês vão entender o past continuous. Se não entender o present continuous ainda, é a chance de poder entender ele. Porque eu vou precisar dele para explicar o past continuous. Tá? Ok? Então eu vou fazer uma comparação com esses dois tempos verbais. Tá? Para vocês poderem entender. Então vamos lá. Present continuous. Nós aprendemos, foi até o nosso último tempo verbal antes da prova, que vocês fizeram, right? Nós aprendemos que o present continuous indica uma ação que está acontecendo agora, ok? Indica uma ação que está acontecendo agora, o present continuous, ok? Travando muito esse negócio aqui. Tá? Indica uma ação que está acontecendo agora. Tudo que vocês forem falar, tudo que você for falar, tá? Que você está fazendo agora, gente, right? Pensa aí alguma coisa que você está fazendo agora. Fale aí alguma coisa que você está fazendo agora, tá? Para falar essa ação que você está fazendo agora, você precisa do present continuous. Precisa. A ação, a estrutura que você vai falar, o que você está fazendo agora, gente, você vai usar em português. Estou falando em português mesmo, estou falando em inglês não. Ah, professor, mas eu não sei como isso em inglês. Não, gente, estou pedindo para vocês pensarem isso em português. Falem aí, ó, qualquer coisa que você está fazendo agora, Gabriela, Ana, pensa aí qualquer coisa que vocês estão fazendo agora, os meninos aqui do outro lado, Eduardo, né? Pense aí alguma coisa que vocês estão fazendo agora, Eduardo, a Maralice, pense aí alguma coisa que você está fazendo agora, tá? Toda vez que você for falar alguma coisa que você está fazendo agora, gente, em português mesmo, vocês vão usar o present continuous. Então, só para vocês terem um exemplo aqui, ó, se vocês não conseguiram ir, mas como assim, pessoal? Olha só, se eu virar para vocês e falar assim, gente, eu estou dando aula, vocês estão agora assistindo a aula, ok? Eu estou olhando para o outro lado. Ela está passando na rua. Tudo que eu estou falando agora, gente, nós vamos usar para agora, nós vamos usar o present continuous. Ok? Alright? Tá? Minha mãe está preparando o almoço.
ok? Minha mãe está arrumando casa. Então, tudo que for indica agora, tudo que indica agora é usado no present continuous, ok? É present continuous, inclusive em português, tá? Não estou pedindo, por enquanto, para vocês montarem essa frase em inglês. Estou pedindo para vocês montarem essa frase em português, tá? Present continuous. Eu estou assistindo a aula, ou na negativa, né? Pode ser eu não estou indo na aula, a minha professora está mandando exercícios pra gente fazer em casa, tá? Então, são esses tipos de coisas, alright? Que é o present continuous, tá? Ok? Então, o present continuous é tudo que você está fazendo agora, tá? Beleza, nós já falamos isso, estou só tentando relembrar para vocês, teve alguns erros disso, aproveitando, né? Teve alguns erros disso na prova. Gente, todo tempo verbal eu preciso de uma estrutura. Todo tempo verbal tem uma estrutura diferente uma da outra, tá? No present continuous, para indicar alguma coisa que você está fazendo agora, vocês vão usar o sujeito, tá? Mais o to be, ou seja, o am. Vou colocar aqui desse jeito, já vou colocar o verbo to be já variado, né? Variações dele, am, is e are, para vocês poderem né, fazer essa análise, né, comparação dele. Am, is e are. Depois o verbo que você colocar aqui, gente, tem que ter ing, ok? Right? Tá? E depois, nós já vimos isso, eu sei. Alguém está falando, professor, mas nós já vimos isso. Sim, nós já vimos isso. Mas é que eu estou falando para quem chegou depois. O Wesley aí, que chegou depois. O outro aqui, quem que é? Mateus aí, que chegou depois. Alright? O que eu estou fazendo? Nós vamos falar, gente, do past continuous. Só que para falar do past continuous, eu vou dar uma passada no present continuous para a gente ter uma ideia de como funciona um, como funciona o outro. O uso desses dois termos verbais, gente, são idênticos. O uso dele é idêntico um com o outro. Okay? Então, por isso que eu estou fazendo. Estou fazendo uma passada do present continuous para você entender o past continuous, tá? Right? E de quebra, estou aproveitando. Se você entendeu o present continuous, vocês vão entender o past continuous. Agora, se você não entendeu o present continuous, é uma oportunidade a mais para vocês entenderem ele de novo. Por favor, gente, perguntem. Não aprende inglês ficando calado. Não aprende inglês ficando calado. Ok? Se você acha que você vai aprender inglês não perguntando, ficando calado a maioria das vezes, não vai. Tá? Ok? Alright? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, depois eu tenho um complemento, né? Que o complemento é o resto da informação que você queira passar. Ok? Então eu preciso, para falar tudo que você está fazendo agora, tá? Se cada um de vocês aí quiserem falar alguma coisa que vocês estão fazendo agora em inglês, vocês precisam usar essa estrutura, tá? Então tem aqui, ó, sujeito, I. Qual o verbo to be que acompanha o I? Am. Tem que ter, right? Aí depois eu vou pegar um verbo qualquer aqui, ó, sleep. Esse verbo sleep, eu tenho que colocar um ing nele, sleeping, e depois eu coloco a informação que eu quero, que eu preciso, de manhã, de tarde, de noite, de toda hora, sei lá, na casa da minha mãe, na casa do meu pai, sei lá, é o resto da informação, ok? Que vocês queiram colocar, alright? Tá bom? Ok? Para terceira pessoa, aí nós vimos, segunda pessoa, you. Dá uma olhada lá no exercício, gente. Acho que eu coloquei isso lá no exercício de vocês. Olhem se tá assim, tá? Tem que ter o you, tem que ter o is, tem que ter o are, tem que ter o am nesse tempo verbal. Peguei o verbo do, aí o que eu vou fazer? Colocar o ing nesse verbo. Aí você pode continuar. Você está fazendo, vocês estão fazendo. Na terceira pessoa, nós usamos, né? Para she, nós usamos o is. Todo mundo sabe disso, que é o verbo to be, tá? Right? São as variações do verbo to be. Eu peguei a palavra to be, transformei em am, are e is. Ok? Basicamente isso. Então, vamos pegar aqui, ó, o verbo nós usamos muito, work. Aí, por causa desse tempo verbal, eu tenho que colocar o ing.
working. Tá? Você vira pra mim e fala assim, professor, mas de onde que você achou esse ing aí, ó? De onde você... Eu conheço o do, mas doing, de onde você achou esse in aí? Gente, esse ing, ele é obrigatório por causa do tempo verbal. O tempo verbal, ele pede esse ing, então você tem que colocar esse ing nele, tá? Ok? E aí você pode colocar o resto da frase que você queira, ok? Próxima frase aqui. They are, né? They são eles, ou, tá? Plural. Nós vamos usar o are, ok? Lembra disso? Are studying. Vamos pegar o verbo study. Aí, study sozinho, depois de are. Eu tô falando de study, gente, mas é qualquer verbo. Study sozinho, né? Ou seja, study depois do are, ele não pode ficar desse jeito. Ele tem que estar com ing. Ok? They are studying. Ok? E com isso, eu monto a minha frase no presente. Se você quiser falar que você está fazendo agora, um daqueles ali você vai usar. Ok? Ou am, ou are, ou is. Um deles vocês vão usar. Ok? Para falar alguma coisa que você está fazendo agora. Seja lá qual a ação que você está fazendo aí agora, ela vai ter que ter ing. Quando eu falar ação, estou falando verbo. Tá? Quando eu falo em ação, estou falando verbo. Então, seja lá o que você está fazendo agora. Você vai ter que colocar um ing nessa ação, no que você está fazendo agora. Tá? Então, é dessa forma que nós vamos montar uma frase no present continuous. Indica tudo que você está fazendo agora. Tá? Tudo que você está fazendo agora. Alright? Vamos usar isso. E o past continuous? Agora nós vamos para o tempo verbal novo, que é o past continuous. Então tá. O past continuous. O past continuous, gente, indica... Olha só, vamos começar primeiro. Onde que eu vou usar ele? Indica uma ação que... Indica uma ação que aconteceu no passado, porque é passado, vírgula, teve uma duração, ok? Teve uma duração e acabou, ok? Então, primeiramente, anotem isso aí, essa dica aí, ou essa forma, tá? Essa aplicação, chame de que quiserem, tá? Essa aplicação desse tempo verbal. Indica, se vocês vão usar, tá? Quando eu falo indica, quer dizer, vocês vão usar para alguma coisa, gente, que aconteceu com vocês no passado, tá? Ok? Essa ação não basta ter só acontecido no passado. Quando você usa o past continuous, você indica por entre linhas, ou até mesmo na estrutura, que essa ação, ela durou um tempo. Ok? Ela durou um tempo. Ela começou no passado, ela durou um tempo e acabou. Não acontece mais. Quando você fala que ela não acontece. Diferente aqui, ó, do present continuous, que é o que você está fazendo agora. Tá? Essa aqui não. Essa aqui, o uso dela, a aplicação dela é nisso. É uma ação, é o que você fez ontem, ok? Vamos pegar o ontem, pode ser... Eu tô falando ontem, gente. Eu tô falando ontem, pode ter sido hoje mais cedo, pode ter sido ontem, pode ter sido sábado, pode ter sido sexta, e vai voltando. Pode ser 2019, pode ter sido 2018, ok? Passado, de agora para trás, ok? E tem que ter durado um tempo. Essa ação, ela precisa ter durado um tempo, tá? Ok? A duração do tempo, ela está dentro dessa ação, ok? Você não simplesmente fala da ação no passado. Ah, gostei. Quando você fala gostei, trabalhei, ok? Você não coloca aí um tempo, não fica subentendido aí um tempo, ok? Esse tempo verbal, você tem que colocar esse tempo de acordo com a estrutura, tá? Quer ver? Estou falando muito aqui, estou complicando as coisas, mas olha só. Quer ver um exemplo de uma ação que aconteceu no passado,
teve uma duração e acabou. Esse exemplo é clássico. Imagina essa frase aqui, ó. Vou colocar em português só para vocês entenderem. Eu estava dormindo. Estão me ouvindo aí, né, gente? Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Ah, beleza. De vez em quando vocês têm que falar alguma coisa para eu saber que vocês estão me ouvindo. Senão, vou ficar meia hora falando aqui, meu microfone está desligado, ou todo mundo saiu, ou a internet caiu. Eu fico meia hora falando aqui, né? Por causa disso. Então, beleza. Olha só. Então, vamos pegar essa ação aqui, ó. Eu estava... Nossa. Eu estava dormindo. Essa é uma ação clássica, um exemplo clássico para esse tempo verbal. Por quê? Olha só. Nossa Senhora. Quando eu falo para vocês assim, gente, eu estava dormindo. Eu tô dormindo? Hein, Wesley? Eu tô dormindo? Quando eu viro para vocês e falo assim, eu tô dormindo? Não. Tá? Então a duração acabou. Quando eu falo para vocês assim, eu estava dormindo, tá no presente? É agora? Não. Provavelmente foi ontem, anteontem, foi essa madrugada. Ok? Quando eu falo para vocês assim, eu estava dormindo, eu passei um tempo dormindo? Sim. Essa que é a parte que eu falo de duração. Ela durou um tempo. Eu não simplesmente cheguei lá na cama, bati na cama e levantei, não. Eu fiquei um tempo lá considerável, né? No máximo 8 horas, vamos dizer assim, 7, 8 horas. Ok? Então, esse é o meu tempo de duração. Right? Então, este tempo verbal indica isso, tá? Aconteceu no passado, teve uma duração e acabou. Gente, praxe, clássico, right? Esse exemplo, eu estava dormindo. Esse exemplo é clássico, tá? Right? Então tá. Ok, professor. Ok, tá clareando, tá? Eu acho que tá clareando. Parece que eu vou entender isso aqui. Por isso aqui, acho que eu vou entender isso aqui. Mas como que eu monto essa frase então? Ok. Então, para montar uma frase, agora que eu falo para vocês, disso aqui, ó. Se vocês entenderam o present continuous, vocês vão entender o past continuous. Por quê, gente? Olha só. Para montar essa frase, eu vou precisar de um sujeito. Vamos para a estrutura, anotem aí, tá? Um sujeito, porque quando eu for colocar exercício lá, o que vocês fazem? Vocês vão pegar a frase e colocar ela debaixo dessa estrutura, até vocês acostumarem, alright? Mas, para isso, para eu acostumar, eu tenho que falar, tá? Eu não acostumo escrevendo, gente, tá? Eu não acostumo com o jeito, eu não aprendo o jeito, eu tô falando acostumar, mas eu queria falar aprender, tá? Quando eu falar acostumo, entendem aprender, tá? Então eu não acostumo, né, só para ficar mais suave, eu não acostumo ou eu não aprendo se eu não falar. Escrever só e deixar ali não vai fazer diferença, right? Então eu preciso montar a frase, eu preciso pegar isso, eu preciso ter essa estrutura dentro da minha cabeça, right? Para que quando eu for falar uma frase, eu possa pegar e colocar isso tudo dentro dessa estrutura. E vou falar para vocês uma coisa. A princípio é assim mesmo. A princípio você vai fazer assim, ó, sujeito, I, verbo, você vai falar complemento, você vai falar um complemento. A princípio. Esses são os primeiros passos. Quando você já estiver acostumado com isso, você não vai precisar fazer essa coisa dessa forma. Já vai vir tudo pronto para você. Mas eu preciso fazer isso. Por isso que eu falo que não aprende inglês ficando calado, tá? Se você simplesmente anotar e deixar anotado e não usar, não vai adiantar de nada, ok? Então eu preciso que vocês façam isso. Não é só aqui no past continuous, mas também no present continuous, também no primeiro tempo verbal, colocar um S na terceira pessoa, tá? Usar os auxiliares corretos do tempo verbal, o do ou does. Eu preciso que vocês façam isso, tá bom? Tá? Então, ó. Mantenha essa estrutura e usem essa estrutura. Vão colocando um debaixo de cada um aí. Ó. Então, nós temos aqui o sujeito. Aqui, gente, como é um past continuous, nós vamos usar essa estrutura aqui. Ó. Nós vamos usar essa estrutura aqui. Ó. Sujeito, verbo to be, o verbo com ing. Só que aqui eu estou falando do past continuous.
Então, nós vamos falar do passado desse aqui, ó. Esse tempo verbal past continuous é o passado do present continuous. Aqui, ó, só mudou a palavra present para past. De past para present, tá? Então, esse tempo verbal é o passado disso aqui. Como que eu faço para colocar essa frase, então, no passado? Então, aqui, na hora do verbo to be, gente, que lá em cima é am, is e are, aqui vocês vão usar o was e o were. Tá? O was e o were. Deixa eu só ver se alguém tem alguém mandando mensagem aí, ó. Eu tenho que ver que às vezes pode ser alguém querendo entrar aqui na aula e de alguma forma não está conseguindo. Ah, não, eu acho que é meu processo aqui que terminou. Deixa eu fechar ele aqui. Só um momentinho, eu estou processando e mandando os vídeos para lá, para depois... Aí, tem alguém... Campanha CNI, aí ó, tá vendo, ó? Aí ó, vira em primeira mão aqui, ó. Campanha CNI de agasalho e mantimentos 2020, doação até dia 28/6. Local de arrecadação, Avenida São Caetano, C69, São Caetano, Betim. Tá? Então a campanha de agasalho aí, que o pessoal, se vocês tiverem agasalho aí pra doar, pode levar lá no CNI. Tá? Right? O frio começou aí, né? Então, mais uma campanha aí, vocês estão sabendo de primeira mão na nossa aula aqui, ó, tá vendo? Que bacana. Nossa aula é chique, velho. Bem, né? Ok. Alright. Então, como que nós vamos fazer isso aqui, gente? Então, nós vamos pegar aqui agora, ao invés de nós usarmos am, is e are, nem esse tempo verbal, só para esse aqui, tá bom, gente? Nós vamos usar was e were. Como assim, professor? Isso quer dizer... Deixa eu sair dessa página aqui, senão vocês vão fazer uma menção a isso. Então, vou entrar numa outra página aqui, só para mostrar para vocês o seguinte, olha, presente. Só para vocês entenderem. Aí nós vamos voltar lá para a estrutura, preocupa não, nós vamos voltar lá na estrutura. Presente, eu vou usar I am, you are, he is. Vamos fazer tudo de novo, não tem problema não, nós vamos fazer tudo de novo. She is, it is. Não preocupa não que eu não ganho por produção não, tá, gente? Eu ganho se vocês aprenderem, não é produção não, né? Quanto mais coisa eu passar aqui não, tá? Preocupa com isso não. Vamos ver isso aqui. It is, we are, they are. Isso aqui é a conjugação lá do presente, né? Do verbo to be, ok? Então, eu até esqueci aqui, ó, to be. Até esqueci de colocar, vamos colocar um título nisso aqui pra ficar bacana? To be. Então, vamos colocar to be. Então, a conjugação do verbo to be no presente é I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. E no passado, vamos colocar aqui, ó, past, right? E no passado, agora que vem a magia da coisa. Se I am é eu sou, eu estou no presente, no passado, gente, vai ser I was. Tá? Então, esse was aqui, ó, é o passado de am. Tá? Todo o verbo tem passado. Tá? Ok? Todo o verbo tem passado. Gosta, gostei. Vai, fui. Vou, fui. Compra, compro, comprei. Estou, estava. Sou, era. Então, todos os verbos em inglês, eles têm passado, ok? O passado, gente, é muito importante na hora que você for comunicar, porque quando você estiver falando, você tem que fazer essa viagem nos tempos. Uma hora você está falando de uma coisa que acontece agora, outra hora você vai falar uma coisa que aconteceu ontem, na mesma frase você vai fazer uma coisa que vai falar de uma coisa que vai acontecer no futuro, tá? Isso é processo de comunicação. O processo de comunicação é viajar linguisticamente dentro dos tempos verbais. Quando você vira para uma colega lá do Sul e fala assim, eu estou ficando em casa, mas quando eu estudava,
Aí, ó, você ficando em casa, que é presente, quando eu estudava, que é passado, tá? Eu acordava, tá? Eu acordava cedo, mas eu não gosto, ok? Então, se acordava cedo é passado e gosto tá no presente. O processo de comunicação, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Right? Se bem que a gente é tão, né, assim com a nossa língua que a gente nem para pensar nessas maravilhas, nesses desafios, nessas maravilhas e complexidades que a língua tem. Que é o seguinte, o processo de comunicação, gente, é isso. É viajar gramaticalmente dentro dos tempos verbais. Tá? É por isso que quando nós estudamos o inglês, nós aprendemos 4, 5 tempos verbais. Porque para você comunicar, você tem que viajar nesses 5 tempos verbais. Ora você tem que usar o presente, depois você tem que usar o passado, depois na mesma frase você vai para o futuro, depois na mesma frase você volta no passado de novo. Isso é comunicação. Imagina se você só falasse assim, ó. Eu gosto de estudar inglês porque eu estudo inglês todos os dias. Meu amigo também estuda inglês. Mas quando eu estudo inglês, imagina, fica muito robótico, sabe? Fica muito robótico e pobre gramaticalmente. Agora, quando você fala assim, eu gosto de estudar inglês porque quando eu encontrei esse idioma pela primeira vez, eu fiquei maravilhado. Então, tá vendo? Fiquei, gosto, vi. Tá? Então, a gente viaja aí nos tempos verbais. Então, o processo de comunicação é assim, tá? Precisa. Se você acha que você vai falar inglês só com um tempo verbal, não, isso não existe, tá? Então, o processo de comunicação... Outro dia eu estava assistindo um programa, diz que tem uma língua na África ali que tem só 3 tempos verbais, é presente, passado e futuro. Tem uma língua na África, não vou lembrar qual que é, tá? Que eles só usam 3 tempos verbais, só usa presente, passado e futuro. Imagina como que deve ser chato conversar com esse povo, ok? Só existe eu vou, aí alguém tá falando assim, isso é bem mais fácil, deve ser bem melhor, né? Só 3 tempos verbal, não é igual o nosso inglês que tem um montão, nosso português que tem um montão. Mas olha lá, eu vou, irei e fui. Não tem eu ia, não tem eu irei, ou seja, irei tem, né? Não tem outras situações que nós temos no nosso tempo verbal. Então, gente, o processo de comunicação é assim, right? É viajar, é usar os outros tempos verbais, tá? Então, todos os verbos têm passado. Nessa aula que nós estamos começando hoje, nesse módulo que nós estamos começando hoje, e o próximo que nós vamos começar, ok? Depois que nós terminarmos tudo desse tempo verbal, também é passado, tá? Então, por quê? Porque o passado é muito importante nesse processo. Então, todos os verbos, você pode acostumar com isso, gente, todos os verbos têm passado. O passado de to be, ou seja, de am, é was. Então, se você for falar eu era, vou colocar aqui para vocês aqui, ó, você já sabe o que é I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Eu sou presente, eu estou. You are, você é, você está. He is, ela é, ela está agora. Tá? Tudo para agora. Agora, I was, eu era ou estava. Anotem aí, gente, que vocês vão precisar muito disso. Eu era ou estava. You are é o verbo no presente, é o verbo to be no presente. O passado vai ser you were. Were. Ok? Se vocês estiverem na casa de vocês aí, ó, repitam aí, ó, alto, né? Não precisa ligar o microfone, não, tá? Tá com vergonha de falar aqui. Tem problema não. Mas falem aí na sua casa. You were. Ok? You were. É muito importante que vocês falem, gente, para vocês pegarem esse macete de pronúncia, tá? Você não fala you were, tá? Ok? You were. Okay? Por isso que o processo, eu preciso, tá, que vocês falem, eu preciso que vocês usem. Porque além de vocês lembrarem, tá, das estruturas, falar as estruturas tudo correto, certinho, o que vem depois de quem, ainda tem o desafio da pronúncia. You were,
ok? Não é you are, não é I was. Was, tem quase um som de O. I was, ok? Não é I was. Apesar que se você falar I was, ninguém vai. Eles vão só, tá? Achar assim, ok, I was, ok, entendi. Alright? Ok? Não tem muito problema, não. Mas de qualquer forma, o inglês, o novo idioma, você tem que praticar para você pegar esse macete de como fala. Por isso que é importante. Por isso que eu falo para vocês e vou falar de novo. Não aprende inglês ficando calado, tá? Tem N motivos que eu posso sustentar isso que eu falo. Não aprende inglês ficando calado. E a pronúncia é uma delas. E a mais importante delas. Tá? Se você pronunciar alguma coisa errado, eles vão entender do jeito que... Sabe? Do jeito que a pronúncia... Da sua pronúncia. Tá? Okay? Então, por isso tem que treinar. Então, aqui, you are é presente, passado. You were, que significa também era ou éramos. Né? Que o were também serve para plural. Ou estava ou estávamos. Não vou colocar aqui não, senão vai bagunçar meu negócio aqui. Só lembrem aí que é plural também. Éramos ou estávamos. Deixa eu fazer assim, ó. Vai ficar muito mais fácil, que eu aproveito aqui. Fazer assim, ó. Acho que eu consigo aproveitar melhor. Quer ver? Estávamos. Só um momentinho aqui que eu tô tentando fazer um negócio bacana para você aqui. Aí aqui eu coloco... É isso que eu não queria que acontecesse. Mas não tem problema não. Eu faço isso aqui, voltou. Aí. Right? Era ou éramos, ou estava, ou estávamos. Tá? He is, todos nós sabemos que a ele é, tá? O passado de is, gente, é was. Também, ok? Também era ou estava. Ele era ou ele estava, ok? Passado, gente, passado, ok? Próximo, mesma coisa, she is, eu não vou nem colocar lá não, que é a mesma coisa do he, só que porém que é feminino, né? She was, passado de is. It, a mesma coisa, você pode traduzir como lá em cima. It was, ok? We were, we are, é presente. We were é passado. Então, nós éramos ou estávamos. Deixa eu tirar o nós aqui, que não é para colocar nós não. Só éramos ou estávamos. Mesma coisa lá de cima, tá? Estávamos. Lá em cima pode ser era ou estava. Aqui não, tá? Aqui eram ou estávamos, tá? Que é estranho falar assim, né? Ok, tudo bem. Alright? They are no presente. O passado de they are vai ser they were. Porque o passado de are é were. Vou colocar aqui também. Vou ganhar espaço aqui, ó. They were. Vai ser eles eram ou estavam. Se você for falar eles estavam em casa. They were at home. Depois nós vamos colocar um montão de frases aqui, tá? Nós vamos transformar isso em frases. Então, se eu quiser falar assim, nós estávamos em casa. We were at home. Eles estavam em casa. They were at home. Eu estava em casa. I was at home. Ok? Right? Então, ó, é que eu falo. Presente, I am. Passado, I was. E agora, gente, com isso, vocês sabem qual que é o passado do verbo to be. O passado de am, was. O passado de are, were. O passado de is, was também. Tá? Right? Então, com isso aqui, se alguém virar pra você e falar assim, você estuda inglês? Você fala, estudo, tô estudando inglês. Nossa, tô estudando online. Meu Deus, tô doido pras aulas voltar. Segunda-feira acaba com esse sofrimento, gente. Segunda-feira que vem.
Aí a pessoa vira pra você e fala assim, nossa, você já aprendeu o verbo to be? Você fala, o verbo to be é am, are, is, que eu conjugo. I am, you are, não é? Ele é. Já aprendi o I am, you are, he is. Inclusive aprendi no passado também, que o passado de am é was, tá? Passado de are, were. Passado? A pessoa vira pra você assim, passado, sabia que inglês tem sim. Como que você acha que eu vou falar eu era? Como que eu acho que eu vou falar pra você que eu estava na festa? Então eu preciso do was, eu preciso do were, ok? Pra passar essa ideia, eu preciso do verbo to be no passado, tá? Aí o cara vira pra você e fala assim, nossa, eu pensei que fosse só am, is, are. Não, tem o was, were. Aí você vira pra ele e fala todo o verbo, meu filho. Você fala com ele assim, desse jeito, ô curió, né? Você fala assim, ó, ô boca aberta. Todo verbo em inglês tem passado, assim como no português. Aí você brinca com ele e fala, como que eu vou falar que eu estava na festa? Como que eu vou falar que eu estava conversando com você? Então precisa do estava. Qual que eu estava? Pode ser was, pode ser were. Okay? Estávamos, né, na forma de pergunta, na forma de plural. Tá? Ok? Right? Então, gente, é muito simples. Se a gente vê por esse lado, é muito simples. Então vamos lá. Eu quero que vocês falem aí na casa de vocês. Não preciso ligar o microfone, tá, Wesley? Não preciso ligar. Eu vou confiar em vocês aí, ó. Eduardo, tá? Vocês aí que estão do outro lado aqui, ó, como estão vendo, que eu tô com o meu quadrinho aqui em cima de vocês. Mas aqui, ó, Maralice, Eduardo, eu preciso que vocês pratiquem aí, tá? Ô, Gabriela, Ana, tá? Então falem aí na casa de vocês em voz alta. Vamos lá. I am, I was. Então, a hora nós vamos falar I am, ok? Aí depois nós vamos falar I was. Só pra gente treinar a pronúncia. Então, vamos lá. I am, I was. Próximo. You are, you were. Aqui, ó. You were. He is, he was. She is, she was. It is, it was. É gostoso falar, gente, ó. Was. We are, we were. Repito aí. We were. They are, they were. They were. Mas eu vou ver depois. Ok? Mais uma vez, gente. Tem que falar. Talvez que eu falei a primeira, agora vocês. Tem que falar, gente. Não tem isso. Não tem que ficar calado, não. Tem que falar, por favor. I am, I was. You are, you were. He is, he was. She is, she was. It is, it was. We are, we were. They are, they were. Ok? Right? Treinaram aí? Fizeram? Treinem, gente. Assista esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Vai estar lá disponível para vocês lá no Classroom. Assista aí. Se você esquecer como que pronuncia, vão lá aos... Quer ver? Eu quiserem anotar aí a pronúncia, tá aqui, ó. Tá no... Eu tenho aqui, deixa eu ver. E depois não vai dar para ver, que eu precisava do número aqui. Travou o braguete aqui. Ok? Mas vai lá, aos quase 50 minutos de aula, nós estamos fazendo isso aqui, tá? Vão lá, dê uma olhada para ver como que é a pronúncia disso aí, alright? Ok? Façam isso, tá? Sozinhos aí, ok? Right? Por quê, gente? Quando nós voltarmos, na segunda-feira que vem, eu vou perguntar isso aqui um por um, tá? Vou falar assim, ó, como que eu falo eu era? Aí você vai falar I was. Aí eu vou perguntar pra você, sim, talvez, aí o Wesley, como que eu falo eu estava? Você vai virar pra mim, I was, teacher. Como que eu falo, eu pergunto pra outro, como que eu falo você estava? You were.
ok? Ou vocês estavam, you were, ok? Ela estava trabalhando, she was, aí nós vamos ver depois. He was. Então eu vou perguntar para vocês, tá, gente? Porque eu tenho que forçar vocês a falar alguma coisa, alright? Então eu vou perguntar para vocês lá, tá? Então, na segunda-feira, podem ficar tranquilos. Eu vou perguntar tanto para vocês como na forma presente quanto na forma passada, para vocês fazerem essa conciliação de um para o outro, tá? Ok? Então, por isso que eu, professor, Ana Clara, por que, Ana Clara, você não sabe se vai na segunda? Segunda-feira nós temos aula. Pode falar aí, por que você não sabe se você vai? Aqui, mas de qualquer forma, nós vamos ter. Então nós vamos ter lá a aula na segunda de novo, na quarta de novo, tudo presencial. O que eu quero dizer é o seguinte, nossas aulas online parece que estão chegando ao final. Então só hoje e quarta. A partir daí, nós vamos usar lá as aulas presenciais, igual sempre foi, igual esse era o plano desde o começo. Lembrando que nós só estamos nessa aula aqui, né? Não preciso nem falar, mas vamos lá. Nós só estamos nessa aula aqui por causa da situação que nós nos encontramos, né? Até o exato momento. Ok? Esse negócio de... Aí, no caso, a gente vai voltar a se encontrar na CNI, no caso? Como que é? Aí a gente vai voltar a ter aula lá na CNI? Sim. A partir de segunda? Sim, sim. Oxi, mas... Até então, sim. É de máscara, né? De máscara, todo mundo de máscara, tá? Álcool em gel. 10 metros de longe. Nós vamos mapear a sala, no mínimo 1,5 metro de distância um para o outro. Se precisar usar 2 salas, nós vamos usar 2 salas. Não tem problema, tá? Ok? Vai ser tudo dentro do que pede a Secretaria e o Ministério da Saúde. Ok? Com todos aqueles negócios todo, aparato todo. Então as outras... Então não vai ser só a sua, não. Vai ser as outras também. Todas as aulas. Inclusive, gente, as aulas de informática começaram lá hoje. Tá? Todas as salas vão ter assim. As meninas da recepção, todo mundo, sem exceção. Eu vou estar de máscara, vocês vão estar de máscaras. Ok? Nós vamos ter aparelhinhos lá para medir a temperatura de todo mundo. Ok? Right? Então é de acordo com as regras sanitárias aí, impostas pelo Ministério da Saúde aí. Tá? Viu, Ana? Você pode falar com sua mãe que é tudo dentro das regras aí, dos padrões aí estipulados pelo Ministério da Saúde. Tá? Beleza. Ok? Mas isso é só a segunda-feira. Hoje e quarta-feira nós estaremos por aqui ainda. Qualquer coisa, gente, vocês ligam para lá. Liga lá pro CNI e procura saber mais. Viu, Ana? Liga para lá e procura saber mais um pouquinho. Pede sua mãe para ligar para lá e procurar saber. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vou precisar desligar aqui agora para eu renderizar essas aulas, esse negócio tudo, fazer o processo burocrático aqui. Na próxima aula nós continuamos com isso aqui. Tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar com essa estrutura. Então, nós paramos aqui, ó, sujeito mais o verbo was e were, né, que é o verbo to be no passado. Tá? Na próxima aula nós continuamos isso aqui. Tá bom? Ok? So, bye bye, guys. Thank you very much. Peraí. Donas cadeiras. Graças a Deus esse trem tá chegando ao final. Vamos arrumar essa máquina.